Olá, bom dia! Estamos novamente com a nossa aula de artes. Hoje vamos estudar um pouquinho falando sobre pintura corporal e os adornos indígenas. É uma continuação da aula anterior. Desejo do fundo do coração que todos estejam bem, apesar da nossa dificuldade de fazer esta aula, porque é muito ruim assim para o professor ficar só olhando para uma tela, sabendo que não tem ninguém do outro lado para perguntar nada, por enquanto, mas eu tô vendo aqui um método pra gente fazer a aula ao vivo mesmo e vocês me perguntar em tempo real, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês e vamos lá para mais uma batalha. Vamos lá, abra o livro de vocês na página 51, onde tem pintura corporal nos povos indígenas. Mais de 300, nós sabemos hoje que existe mais de 300 povos indígenas com culturas bastante diversas que vivem hoje no Brasil, certo? Então, muitos desses povos, eles praticam a pintura corporal há séculos, Ou seja, há muito tempo eles usam a pintura. O que chamou a atenção dos viajantes e estudiosos europeus que vieram à América. Os grafismos aparecem não só nos corpos, mas também em objetos utilitários e rituais nas casas e atualmente no papel. Ou seja, o grafismo é um tipo de pintura corporal. Hoje a gente vê muito nas casas, Tem pessoas até especialistas já em produzir grafismo, trabalhar com grafismo. Então, assim, vai ser várias linhas, que ele vai estar pintando no corpo, no rosto, em determinadas situações da vida. Por exemplo, em rituais, eles usam um tipo de pintura, uma determinada cor. Quando vão guerrear, também outra. Quando vão festejar, também uma outra pintura. E tem aqueles também que se pintam o dia inteiro, passam o dia inteiro pintado, dependendo da cultura de cada um, certo? Essas pinturas não são apenas ornamentações feitas para embelezar, mas integram a dinâmica da vida dos grupos indígenas. Ou seja, os índios hoje, eles não usam a pintura simplesmente para deixar a pele bonita. Ela tem um sentido, certo? Ela tem um significado na vida deles. Por exemplo, numa aldeia aqui no Brasil chamada as mulheres de Caiapó, que vivem no Pará, elas têm um ritual bastante diferente. Todas as vezes que os filhos aniversariam, elas fazem uma marca na pele dele, Indicando aquela nova etapa da vida deles. Então, assim, se você pegar uma criança Caiapó, digamos de 10 anos, aí você vai perguntar a ele que marca é essa, o que ela significa? Então ele vai dizer, essa marca aqui minha mãe fez ou meu pai fez quando eu completei determinado ano, fiz um aniversário, e então eu ganhei essa marca, e ela significa isso. Então ela vai contar toda a história daquela marca. Então é por isso que cada marca é importante na vida deles, certo? E outra coisa também, a pintura indígena também ela está associada ao cosmo, ou seja, eles integram a sua pintura tudo que acontece no espaço físico e espiritual, certo? Você sabe que os índios eles são muito espirituais, eles acreditam em várias crenças. Até mesmo quando uma criança nasce, que eles vão dar um nome, tem um significado religioso também, tá bom? Tudo é mágico, é mítico para eles. Povos como os Cadideua, que vivem na Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul, realizavam no passado uma pintura facial composta de arabesco e delicadas e complexas espirais. Esse costume, porém, caiu em desuso. Ou seja, é o que nós vemos aqui na imagem, retratada no rosto dessa mulher. Vocês podem observar bem direitinho no livro de vocês, Então, esse tipo de pintura aqui, ele já caiu em desuso. Eles não usam mais, tá bom? Continuando, tudo isso afirma a sua identidade cultural.
hoje é comum você encontrar índios vestidos como os brancos, mas só que sempre vai ter um detalhe nele que vai levar você a se perguntar qual a aldeia que ele é, né? Porque ele sempre vai ter um adorno, um adereço, uma pintura, alguma coisa que vai levar ele para as suas raízes, certo? Os diferentes grupos indígenas que praticam a pintura corporal utilizam materiais e técnicas variadas, ou seja, as pinturas mais comuns são a preta, a vermelha e a branca. Aí você pergunta, mas de onde os índios encontram essas tintas? Como é que eles compram? Como é que eles sabem as cores e tal? É bem interessante, né? Porque como os índios eles têm contato com a natureza, vivem lá, é o habitat natural deles, então eles têm um conhecimento mais elevado do que o nosso a respeito do que se deve usar e do que não se deve usar em termos de tinta ou pintura, certo? Eles sabem misturar. Então, para o vermelho, eles vão usar uma frutinha que nós usamos como um condimento, né? Que é o urucu. Eles vão usar o urucu, que nós conhecemos como coloral ou corante, para fazer o vermelho. Para o preto, eles vão usar o carvão e o genipapo. Lembrando também que o genipapo, eles podem extrair tanto a cor preta quanto a cor azul. E a branca, que eles vão retirar da argila, que é um barro liguento, meio esbranquiçado, né, que eles retiram a cor branca de lá. Também, até de algumas flores silvestres, também eles podem estar tirando a cor branca. Então, eles vão usar essas tintas não somente na pintura corporal, como também para pintar os seus objetos, né? Objetos que eles utilizam no dia a dia, para também enfeitar os seus instrumentos de guerra, né? Os seus tambores, suas armas. Então, assim, o índio ele é bem inteligente na área de se diferenciar dos outros, tá bom? Então, a identidade de cada índio ele é muito importante. E o que é identidade? É o conjunto de características que diferencia uma pessoa ou grupo, tornando-se únicos. Então, assim, por exemplo, nós somos únicos. A gente não encontra ninguém parecido com a gente mesmo. Até mesmo gêmeos, quando as pessoas são gêmeos, que a gente diz idêntico, sempre vai ter algo que vai diferenciar um do outro, né? Por exemplo, o DNA. O DNA de ninguém é igual. Também as digitais. Ninguém tem uma digital igual a de outro. Em bilhões de pessoas que já viveram e que vivem, que ainda vão viver, cada uma vai ter uma digital diferente. Nenhuma vai ser igual, né? Como Deus é interessante e sábio, né? Em fazer algo tão lindo, tão maravilhoso dessa forma, né? Então, passamos para a página 52, onde tem assim, pintura corporal e adornos. Entre diversas populações ao redor do mundo, a pintura corporal e o uso dos adornos são práticas cotidianas. Ou seja, para um determinado grupo, todos os dias eles estão se pintando, estão renovando aquela pintura que já ficou um pouquinho desbotada. Então é um ritual que todos os dias eles tendem a fazer. Enquanto que para outros, eles só vão se pintar em ocasiões especiais, né? A pintura vai ser restrita a algumas situações, a alguns momentos, como por exemplo, os velórios, as festas, guerra, né? Ou a caça, mas diariamente não, só naqueles momentos. Então nós vemos aí dois grupos que se distinguem na sua forma de pintura, né? Um que são diariamente, todos os dias estão se pintando, e um outro grupo que só se pintam em ocasiões especiais. Cada tradição de pintura corporal tem características técnicas e estéticas próprias. Isso significa que varia não só a matéria-prima usada na pintura, mas também as formas e combinações dos desenhos realizados. O mesmo vale para a produção dos adornos. Você vê aí, né, que para cada tipo de povos, para cada tribo, eles vão usar linhas específicas que vai diferenciar de outras. Assim também como os adornos. O que são os adornos? São
os objetos que eles usam para se enfeitar, como aquelas penas que eles fazem, os cocá para pôr na cabeça, os seus colares, brincos, pulseiras, braceletes, tornozeleiras. Então, tudo isso são objetos de adorno que eles mesmos produzem, usando sementes, penas, pedaços de madeira, dentes de animais, né, cascas e muitas outras coisas que eles podem estar encontrando na natureza e vão usar para produzir os seus enfeites, tá bom? Aí nós temos na página 53, nós vemos aqui uma imagem que aparentemente parece ser bem chocante, né? Nós temos 3 crianças indígenas, né? Que são os Mazu, os Musi, que vivem na Etiópia. Então eles vão utilizar, eles são bem diferentes de outras tribos brasileiras, porque eles utilizam o ocre, o caulim, o calcário, o barro e carvão em suas pinturas rituais decorativas de prevenção contra insolação e doenças. Olha só o que é interessante aqui. É que essa matéria-prima que eles usam para se pintar, por exemplo, o caulim, o calcário, né? Ele, além de demarcar, de dizer de qual tribo eles são, essa pintura também vai prevenir eles contra a insolação. Vocês sabem que na Etiópia é um dos lugares onde o clima é bem quente. Então, eles desenvolveram essa pintura, esse tipo de produto que já vai ajudar a proteger a pele contra os raios violentos do sol. É muito interessante, né? Nós podemos aprender muito com cada povo, né? Aí nós temos o Kenikuin. O que é isso? Kenikuin é uma marca de identidade Kaxinawá, povo que vive no Acre e que se autodenomina Runikuin. Então, ele é aplicado tanto na pintura corporal quanto em objetos como redes, cestos e vasos. Para os Quixanauá, o desenho é um elemento fundamental na beleza da pessoa e das coisas. Então, esse material aí, esse Kenikuin, ele é um outro tipo de pintura. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, viu? Esse tipo de pintura. Então, acredita-se que essa matéria-prima também que eles usam para produzir a tinta é algo bem mais resistente, tá bom? Aí nós temos na outra página, na página 54, nós vamos falar de adorno corporal e identidade. Nossa, tem uma mosca aqui perturbando. Como vimos, o adorno corporal varia de uma cultura para outra e também dentro de uma mesma cultura, certo? Ou seja, ao mesmo tempo que ela está dentro de uma cultura, ela também vai se diferenciar de outra, digamos, 2 grupos dentro de um grupo só. Mas esses 2 grupos pequenos vão se diferenciar dos demais. Não sei se vocês compreenderam. Entretanto, todo tipo de adorno, seja pintura corporal, seja ornamento, seja maquiagem ou até mesmo um corte de cabelo ou penteado, carrega mensagens. E o corpo fala uma linguagem potente capaz de modificar valores, preservar a memória e renovar tradições. Aqui nós temos dois tipos de penteados bem curiosos. Aqui nós temos, olha só, a Carmen Miranda, certo? Olha só o tanto de adornos que ela utiliza. Também esse penteado meio que extravagante com essas frutas, todos esses adereços. E aqui do outro lado também nós temos esse penteado aqui dessa senhora, né? Que é uma geisha. Então nós vemos que são penteados bem diferentes, adereços diferenciados, né? Que não se combina com o outro, mas cada um vai contar a história dessas mulheres, vai trazer as memórias. Toda vez que a gente vê uma fantasia de alguém com algo na cabeça, a nossa memória já vai nos levar para Carmen Miranda, porque foi a única cantora que ousou no diferencial, certo? Então, assim, quem foi a Carmen Miranda? Carmen Miranda era uma cantora, né, portuguesa, que acabou pegando a nacionalidade brasileira, que ela era
cantava grandes sucessos para o carnaval e foi convidada, foi uma das primeiras mulheres também a ganhar prêmios na música, né? Vocês podem daí estar pesquisando a história dela, né? Então ela gostava de se vestir com roupas e adornos afro-brasileiros, né? Turbante com a cesta de frutas e os bangadás, né? Que são esse conjunto bangadás, esses conjuntos de colares que ela usa. Nós vemos que também em muitas aldeias indígenas, eles costumam, têm o hábito de usar grandes colares, né? Porque cada detalhe desse colar vai contar uma história de cada um deles, tá bom? Aí lá na frente a gente vai ter a pintura do corpo, que vocês podem estar lendo. E tem aqui também, olha só, um índio pintando o outro. É lógico que eles mesmos não vão poder estar se pintando, né? Sempre vai ter que ter uma ajuda, principalmente quando é na pintura das costas. Aí nós temos o texto da página 56, que vai nos... Vamos ler um pouco. Em diversas culturas tradicionais, a pintura corporal é feita com tintas preparadas com diferentes substâncias. Na Índia e no Nepal, por exemplo, as mulheres enfeitam os pés e as mãos com pintura em ocasiões especiais, como o casamento. Elas empregam um pigmento marrom avermelhado chamado rena, extraído de uma árvore de mesmo nome. A tinta é preparada em forma de pasta e aplicada com um funil de plástico fino ou uma seringa sem agulha. Esse tipo de pintura pode permanecer na pele por até uma semana. Os povos indígenas elaboram a tinta com frutas e sementes. Em geral, usam apenas duas cores. Com o pó da semente do urucu, faz a tinta vermelha e fervendo ou macerando a polpa do jenipapo verde com um pouco de água faz uma tinta transparente que após algumas horas se torna preta. Esse tipo de tinta desaparece depois de alguns banhos. Como o texto fala da rena, essa rena hoje ela é bem conhecida no nosso meio, né? Hoje nós temos, a nossa cultura adotou um hábito bem interessante, né? Porque muitas mulheres estão pintando as suas sobrancelhas com rena, né? Definindo as sobrancelhas com rena. Então esse tipo de tinta que para muitas é novidade, para muitas pessoas é novidade, os índios já utilizavam isso há muito tempo, certo? Mas eles pegam essa tinta, vão macerar, ou seja, vão amassar, moer algo que estava em estado sólido e vão deixar só a massinha bem fininha. Daí eles vão misturar com água. Só tem aqui. Vão misturar com água e aplicar na pele. Só que do jenipapo, ele vai ficar transparente, né? Meio que transparente. Aí depois ele vai se tornando a cor preta, né? É como se fosse uma mágica. Só que também ele sai, né? Depois de alguns banhos, essa tinta é lógico que ela vai sair da pele. Hoje também nós encontramos as tatuagens que são permanentes. Muitas pessoas que fazem tatuagem, elas vão usar uma tinta que é permanente na pele. Ou seja, que para largar é meio que difícil. Eu até conheço algumas pessoas que têm tatuagem e se arrependeram de ter feito. Daí elas querem retirar, mas não conseguem mais, porque além de ser bem mais caro, é bem mais caro para remover do que para fazer. Então, assim, quando se vai fazer, tem que se pensar bem direitinho se realmente é aquilo dali que você quer, tá bom? E escolher algo que seja do seu agrado, para não fazer algo que venha se arrepender depois, algo que ficou feio, que você não gostou, né? Então, tem que ser uma decisão bem pensada para poder aderir a esse hábito, né? A essa cultura. Aí nós temos na página 57, tinta para pintar o corpo. Aí nós temos mais um pequeno texto. Há duas formas de preparar tinta para pintar o corpo. Uma usando loção e outra com farinha de trigo. Se tiver uma loção cremosa para a pele, coloque pequenas porções dela em copinhos diferentes. Num deles acrescente uma gota de anilina alimentícia preta e em outro uma gota de anilina vermelha. Misture bem. Se em vez de usar loção quiser preparar a base, junte uma xícara de farinha de trigo, 1 litro de água fria. Vá misturando aos poucos para dissolver a farinha.
Com a supervisão de um adulto, leve a misturar o fogo brando e mexa sem parar até obter um creme homogêneo. Então isso daqui é uma receita de uma tinta que você pode tá fazendo, desenvolvendo para pintar, não a pele, né? Eu não estou dizendo para você pintar a pele não, tá? Mas você pode fazer essa pintura, esse tipo de tinta, desenvolver aí e pintar algum vaso que tenha na sua casa, algum objeto que você queira pintar, tá bom? Eu vou estar fazendo uma atividade e enviando para vocês e depois a gente vê o resultado. Leiam bastante o texto aí no livro, todo esse conteúdo que eu repassei para vocês. Leiam novamente na hora de responder as questões, tá bom? Cheiro para todos.